Olá, amados, a paz do Senhor. Bom, gente, hoje eu quero conversar com vocês um assunto, né? Hoje eu quero conversar sobre o amor. Você já se questionou? Você já disse, eu já vi muitos comentários aqui, a pessoa dizer assim: meu marido nunca me amou, minha esposa nunca me amou. Se ela me amasse, ela não fazia tal coisa. Se ela não me amasse, se ele me amasse, ele não faria tal coisa. O que acontece, meus amados? As pessoas, certo? Elas desconhecem o que seja o amor, né? E muitas vezes eu até questiono a pessoa: você estava com a alma do seu marido, da sua esposa, para saber se ele ou ela não lhe amava? Eu questiono isso. Mas o que acontece aqui? O ser humano, ele desconhece o que seja o amor. Ele não sabe o que é o amor. Certo? O homem ele criou o amor em volta de um sentimento. As pessoas acham que amor é sentimento, como eu já falei aqui. E o amor não tem nada a ver com sentimento. A gente já entendeu isso aqui. Certo? Em muitos vídeos que eu já disse aqui, amor não é sentimento. E a maioria, né, com a televisão, as novelas, os filmes, trouxe, né, essa ilusão do que seja o amor. Né? E as pessoas entendem que o amor seja um tipo de sentimento, um tipo de desejo, né, pela outra pessoa. E que a gente entende aqui que não é. Certo? Mas o que eu quero dizer aqui para vocês, gente? O que acontece? O ser humano, ele cria uma fantasia, ele cria a sua própria fantasia do que seja o amor. Cada um cria a sua expectativa em relação ao amor. Um cria o amor, que o amor seja desse jeito, outro cria o amor sobre outra expectativa e assim sucessivamente. Cada pessoa criou o amor de um jeito. Assim, o seu marido criou uma expectativa do que seja o amor verdadeiro. Aí você criou outra expectativa do que seja o amor verdadeiro. Cada um criou, certo? O que seja o amor. Cada um criou uma expectativa, uma ilusão. Criou. Isso acontece por quê? Porque o homem desconhece o que seja o amor. Certo? O homem não sabe o que é o amor, então ele faz. Certo? Ele fantasia o que seja o amor para ele, mas cada um sobre a sua visão. Cada um, se eu parar aqui, certo? E for conversar, como eu converso com muitas pessoas, e for perguntar a cada um, perguntar o que é que você acha que é o amor, ela vai dizer uma. Aí, tô com 3 pessoas na minha frente, pergunta as 3. O que é o amor pra você? Ela vai dizer tá. Pergunta a segunda. O que você acha que é o amor verdadeiro? Ela vai dizer tá. E assim eu vou falar pra terceira e ela vai dizer a visão dela. Cada um vai dizer a visão sobre o que seja o amor pra ela. Então o homem, ele cria essa visão. E quando ele não é correspondido àquela visão, o que acontece? A pessoa gera dúvida na pessoa, que faz ela acreditar, certo? Que a outra pessoa não amava ela. Por quê? Né? Eu estava conversando com algumas pessoas em relação a isso, e a pessoa falando para mim o seguinte: irmã, a minha esposa, né? A esposa dele, no caso, achava que o amor, ele precisa ser correspondido. Certo? O amor para ela, na visão da esposa dele, o amor para ela era que a pessoa tem que fazer tudo que a pessoa gosta ou tudo que a pessoa quer. Veja a expectativa dessa esposa. Criou a expectativa em cima do amor, de que o amor seja algo que a outra pessoa precisa fazer. Se a outra pessoa não fizer o que ela quer, a outra pessoa não ama ela. Veja que expectativa essa esposa criou, gente. Aí já outro, certo? Né? Cria de outra forma. Tem que a outra fazer alguma coisa, certo? Para demonstrar o amor dela. Veja que cada pessoa cria sobre uma expectativa. Aí por isso que nasce aquelas dúvidas: a gente era meio incompatível porque ele não pensava como eu. Logicamente que não. Nenhum ser humano pensa igual ao outro. Mas aí começa aquelas coisas. Quando o amor da pessoa em relação ao outro gera dúvida, aí começa aquelas coisas, aí começa aquela situação: a gente é incompatível, a gente não dá certo junto, não, a gente não é de Deus, não é de tal. Por que, gente, isso aqui acontece muito? Justamente porque as pessoas não sabem o que é o amor.
Elas criaram em cima de um amor, sentimento, além de criar um sentimento delas, que parte delas, certo? Elas criaram uma fantasia em cima daquele amor que ela acha que é amor. E aí quando você não corresponde ao amor daquela pessoa que ela acha que é o amor, ela diz que você não ama. Ela diz que você não ama. Assim como vocês dizem aqui, que porque o seu marido, certo, não fez o que você esperava. E aí veio o quê? A frustração. A frustração, veio a decepção, porque o seu marido, certo, né, vamos dizer, tem gente que cria o amor, romantiza demais o amor. Vou dar um exemplo aqui. Tem mulher que ela é muito romântica, romantiza demais o amor, aí o marido dela não é romântico. Mas ela acredita que o amor ele é romântico. O marido ele tem que ser romântico, ele tem que, né, para ele demonstrar o amor dela por ela, ele tem que ser romântico igual a ela é aquela romântica. Então, se ela não recebe do marido dela aquele romantismo todo que ela acha, certo, que esse seja o amor, o que ela vai dizer? Que ele não ama ela. Ela criou uma expectativa de que o amor seja romântico, né? A esposa criou essa expectativa. Aí o marido o quê? O marido não atende a essa expectativa, que pode ser vice-versa. Não atende a essa expectativa. Aí vem o quê? A desilusão, a frustração, vem a dúvida, começa a gerar, ele não é compatível comigo, ele não me ama, ele não gosta de mim, ele não sei o quê. É isso aqui que acontece com as pessoas, gente. Se a gente não conhecer o que seja o amor verdadeiro, assim, a gente sempre vai ter dúvida em relação ao amor da outra pessoa, certo? Então, se você criou uma expectativa aí do que seja o amor, acabe com essa expectativa e busque saber o que seja o amor verdadeiro. O amor verdadeiro está lá, na Bíblia, certo? Crie expectativa sobre o amor verdadeiro, não sobre o amor que você criou, certo? Cada um criou uma expectativa, certo? Do que seja o amor, certo? A mesma coisa, o seu marido, ele criou uma expectativa do que seja o amor para com você. O seu marido, certo, que lhe deixou, lhe abandonou, ele criou uma expectativa do que seja o amor. Quando ele quando você não estava retribuindo, certo? O que ele achava que era amor, certo? Ele simplesmente disse o quê? Que não tinha mais amor. Que não amava mais, que não tinha, porque ele não foi retribuído. Logo veio a decepção, logo veio a frustração, e assim aconteceu da mesma forma com você. Vocês foram se afastando constantemente, porque as pessoas quando casam, certo? Quando começam a namorar, ela cria expectativas do que seja o amor em relação àquela pessoa. Ela começa a criar expectativa. Começou a namorar, ela criou expectativa em relação ao namoro, em relação ao noivado, certo? Ela cria aquela expectativa do que seja o namoro. Cada um tem uma visão diferente do que seja o namoro. Você vai perguntar a cada uma, certo? Há 3 pessoas que namoram. Uma acha que namoro, né, é ter um tempo de conhecimento. Já a outra não, precisa se conhecer sexualmente e tal. Cada um tem uma visão do que seja namoro. Então veja aí. Cada um cria uma expectativa do que seja namoro, do que seja noivado, do que seja casamento. É as nossas expectativas que nos frustram, que nos decepcionam. Quando a gente cria expectativa sobre aquilo que a gente não conhece, certo? Eu e você vai sofrer. Sofremos porque criamos expectativa em cima da coisa errada, em cima, certo? Da situação errada, certo? Criamos expectativa. Se a gente criar a expectativa na coisa certa, não sofreremos decepção, frustração, certo? Porque criamos expectativa em cima da coisa certa, mas quando a gente cria expectativa da coisa errada, meu amado, certo? Iremos sofrer. Iremos sofrer, certo? Por isso que a gente tem que criar expectativa em cima do fundamento correto. Se o fundamento não for certo, vamos estar sempre criando expectativa frustrante
e com isso vem a decepção. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui, certo? Se gera dúvida aqui em você, aprenda realmente. Se você duvida do seu amor, do amor do seu marido para com você, ou da sua esposa para com você, pense bem aqui qual é a sua visão quanto ao amor, certo? Porque tem muita gente aqui, né, fazendo uma expectativa errada do que seja o amor. E aí não recebeu do marido, ela não esperava que o marido fizesse de tal forma, e aí decepcionou ela, certo? Né? Como eu já botei aqui, já questionei aqui, certo? Como muita gente, se meu marido me amasse, ele não tinha me abandonado. Se meu marido não me amasse, se meu marido me amasse de verdade, ou minha esposa, ela não tinha feito, não tinha abandonado a gente, não tinha deixado, certo? Ou seja, a pessoa criou uma expectativa aqui, certo? Ela criou expectativa em cima de uma situação do amor, não esperando que o marido fosse fazer tal coisa. Veja, porque veio a decepção que ela criou ali, certo? Uma fundamentação do que seja o amor. Aí quando o marido fez tal coisa, ou a esposa fez tal coisa, qual foi a primeira coisa que ele disse, que ela disse? Ele não me ama, ela não me ama, porque fez tal coisa, né? Outra coisa que eu quero dizer sobre isso aqui, gente. O seu marido ter feito tal coisa não prova aqui que ele não te ama. Até porque todos os seres humanos, certo? São errantes. Mas o que o seu marido fez para com você, ou sua esposa fez para com você, não prova, não diz que ele não te ama. Certo? Porque aqui é uma situação, né? Que eles agiram na cegueira. Aqui no caso aqui é uma situação que eles agiram na cegueira. Eles não agiram em sã consciência, porque se eles tivessem sã consciência, eles não teriam agido dessa forma, abandonando vocês, repudiando vocês, deixando vocês. Certo? Então aqui já é uma outra questão, certo? Que eu quero deixar claro. Que aqui no caso eles deram uma brecha, certo? Abriram eles tiveram algum tipo de dúvida, se gerou algum tipo de dúvida neles, e com essa dúvida deles, certo? Até em relação ao amor de vocês para com ele, pode ter se gerado isso aqui, e ele abriu a brecha, porque eles acreditou que vocês não amavam ele, ou que eles acreditaram que eles não amavam vocês. Gerou-se uma dúvida, o inimigo entrou no meio da dúvida. E aí, né, eles ficaram cegos e fizeram tais coisas. Eu quero que vocês entendam aqui que não foi, certo? Não foi porque o seu marido lhe repudiou, lhe abandonou, certo? Que ele fez aqui, porque ele não lhe amava, porque ele deixou de lhe amar. A gente tem que entender que aqui é uma outra situação, aqui é uma questão de cegueira. Aqui é uma questão de, né, de uma pessoa que está fora de si, uma pessoa que está cega, certo? Porque se ele tivesse em sã consciência, se a sua esposa tivesse em sã consciência, se o inimigo não tivesse dominado ela, dominado seu marido, com certeza ele não teria abandonado você, não teria repudiado você, não teria feito o que fez. Mas aqui é outra história, amados, que eu vou mais pra frente. Mas eu quero que vocês entendam, certo? Não é, o que eu quero que vocês compreendam aqui é que não é porque eles fizeram tais coisas aqui, do repúdio, do abandono e tudo mais, certa humilhação e tudo mais, não é porque eles fizeram tais coisas aqui que eles nunca amaram vocês ou deixaram de amar vocês. Nesse caso aqui, eles fizeram isso aqui na cegueira, certo? Eles fizeram isso aqui na cegueira, inconscientemente. Eles estavam aqui, certo? Com a consciência, certo? Cega. Aqui eles fizeram, porque se eles tivessem sã consciência, jamais eles fariam tais coisas. Mas por causa das brechas que eles deram, eles agiram consequentemente, certo? Então, entendo aqui que não é porque eles fizeram essas coisas aqui, que eles nunca amou vocês. Ou deixou de amar porque fizeram tais coisas. Não é isso aqui. Certo? Por essa questão eu quero que vocês não gerem dúvidas quanto ao amor do marido de vocês para com vocês, das esposas de vocês para com vocês.
certo? E eu quero que vocês também não fiquem com essas dúvidas. Será que ele me ama? Será que eu amava? Será que não sei o quê? Parem com essas dúvidas, porque o que atrapalha a vida de uma pessoa são as dúvidas, certo? É por isso que a Bíblia fala muito sobre a dúvida. Quem duvida, amados, a dúvida é algo, certo, muito pertinente, que a palavra de Deus toca muito no assunto. Por quê? Porque a dúvida, ela gera desgraça. A dúvida, ela gera, certo, falsidades. A dúvida, ela gera destruição. A dúvida, ela gera mentiras. A dúvida, ela gera muitas coisas. E é justamente que vocês não podem duvidar, certo? É por isso que a Bíblia diz, aquele que duvida é semelhante, né, às ondas do mar, né? Então, que vem e vai, né? As ondas do mar vai e vem. Ela não sabe quando a pessoa está certa, se tá, aqui está certo, aqui está errado, ela fica naquela dúvida constante, certo? Por isso, né, que nós não podemos ter dúvida, nem em relação ao amor do nosso marido para com a gente, das pessoas que estão ao nosso redor, e nem o nosso amor em relação às outras pessoas, certo? O que faz a gente duvidar é porque a gente criou, certo? O que seja, né? Criou alguma ilusão ali, certo? Então, bora parar com isso, certo? Bora aqui parar com isso, bora ver aqui, certo? E se colocar aqui e realmente buscar o que seja o verdadeiro amor, para que a gente, certo, não fique duvidando aí do amor das pessoas, nem do amor de Deus para com a gente, nem do amor das pessoas para conosco, e nem duvidar do nosso amor para com as outras pessoas também. Amém? Que Deus abençoe vocês.